Pattern Designer é o programa de edição de modelagens. Com ele você consegue fazer edições e modificações em seus arquivos antes de imprimi-los. Para abrir um arquivo, clique em Abrir projeto, escolha o arquivo desejado e depois clique em Aceitar. Posicione suas peças na tela da melhor forma para que você possa manuseá-las. A primeira coisa a se fazer depois que abrir o arquivo é ajustar as peças de acordo com o fio. O fio indicará a posição das peças na hora do encaixe. Na ferramenta de formato, clique em alinhar peças horizontalmente ou verticalmente. É necessário clicar entre dois pontos para que a peça seja alinhada. Selecione todas as peças e clique em Conferir peças selecionadas. A linha de fio será automaticamente inserida nas peças. Na ferramenta de artigo, com a ferramenta Criar eixo de simetria, indique as peças que foram digitalizadas pela metade. Para abrir as peças simétricas, vá em Ferramenta de Peça e clique em Mostrar ou Esconder peças simétricas. Essa ferramenta serve só como visualização, você só consegue editar a peça do lado que foi digitalizada. Lembre-se de salvar sempre seus arquivos quando estiver editando as peças. Crie nova peça utilizando a ferramenta de desenho. Neste exemplo, estou criando um bolso. Para nomear uma nova peça, em Ferramenta de Peça, do lado direito da tela, coloque o nome desejado para a peça criada. Faça a graduação das suas peças. Primeiramente, crie todos os tamanhos que você precisa para o seu modelo, colocando um espaço entre eles. Antes de inserir qualquer valor nos pontos, indique o tamanho base do lado direito da tela. Selecione os pontos de graduação, podem ser vários pontos de uma vez e de peças diferentes. Coloque os valores no passo X ou no passo Y. O X define os valores que crescem na horizontal e o Y define os valores que crescem na vertical. No caso do X, se os valores forem para a esquerda, esse valor tem que ser negativo. Se for para a direita, esse valor tem que ser positivo. No caso do Y, se o valor for para cima, ele tem que ser positivo. Se for para baixo, ele tem que ser negativo. Você também pode utilizar as setinhas do teclado. Com elas, cada toque que você der, você aumenta 1 centímetro. Por exemplo, se for para a esquerda, cada toque que você der para a esquerda, ele aumentará 1 centímetro. Para cima, para baixo e para a direita é o mesmo processo. Segurando o Ctrl e pressionando as setinhas do teclado, você obterá apenas 1 milímetro. Com isso você consegue colocar valores quebrados como 0,5, 0,7, 1,5 cm. Nesse caso utilizo tanto a tabela de graduação quanto as setinhas do teclado para ajustar a graduação ao molde. Em algumas curvas podem restar alguns restícios de graduação. Para zerar esses valores, vá em Ferramentas de Formato, clique 2 vezes em cima da linha, crie pontos onde desejar e depois volte na graduação e zere os valores nesses pontos. Em uma peça com eixo de simetria, a graduação automaticamente é espelhada no outro lado da peça. Após fazer a ampliação, pode ser que elas não estejam mostrando nas peças.
Para visualizá-las, vá na ferramenta de peça, clique sobre a peça e clique em Mostrar e esconder graduação. Você também consegue fazer modificações utilizando as peças já digitalizadas. Por exemplo, essa frente precisa do bolso, do espelho e do forro para fazer o bolso dianteiro. Primeiramente, marque os pontos que indicará a profundidade de cada peça. Você pode criar pontos em distância determinados pelas medidas que você tirou das suas peças. Neste exemplo, criei pontos aleatórios para ilustrar como fazer. Utilizando os pontos como referência, em ferramentas de desenho, utilize a ferramenta de desenho livre, clique fora da peça, depois clique de um ponto ao outro e clique fora da peça de novo. Clicando com o botão direito do mouse, você se livra da ferramenta. Então você consegue fazer outros riscos. Após fazer os riscos, vá em ferramenta de formato e transforme retas em curvas para dar um formato para o seu molde. Com as linhas já editadas, volte na ferramenta de desenho, vá em traçar, traçar mais, selecione as partes que queira fazer uma nova peça e clique em aceitar. Repita o processo para criar todas as peças que desejar. Cada vez que você clica em aceitar, uma nova peça é criada. Depois de fazer todo o processo, vá em ferramenta de peça e separe uma da outra. Elimine as linhas que utilizou para fazer os recortes. Nomeie as novas peças criadas. Na ferramenta de artigo, em criar uma paralela ao contorno, clique no contorno desejado, nesse caso a boca do bolso, clique em OK, depois defina a distância da paralela do lado direito da tela. Clique em recortar paralela para separar as peças, assim criando a sua vista. Elimine a paralela clicando com a ferramenta de artigo e depois delete no teclado. Nomeie as peças que ainda estão sem nome. Colocando uma sobre a outra, você consegue ver como ficará o resultado quando montada. Ao fazer recortes nas peças, o programa automaticamente insere uma margem de costura em todo o contorno das peças. Para visualizá-la, clique em Mostrar e esconder compensação de costura. Clique sobre as peças e a compensação de costura irá aparecer automaticamente. Para editar a compensação de costura, vá em ferramenta de artigo, clique em Editar compensação de costura, clique sobre a peça e selecione os pontos. Na parte superior da tela aparecerá um campo nomeado largura. Coloque o valor de 0 para que não haja compensação de costura em todo o contorno das peças. Fazendo isso em todas as peças, você consegue colocar a compensação de costura somente nas áreas que você desejar. Para inserir a compensação de costura na área desejada,
clique no contorno da peça e depois em largura, coloque o valor da compensação de costura que desejar. Lembre-se que ao clicar em uma linha, ela só é selecionada de um ponto a outro, sendo assim necessário colocar a compensação de costura sempre que houver um ponto na metade do caminho. Você pode também transformar pontos graduados em pontos de curva. Fazendo isso, você consegue colocar a compensação de costura em todo o contorno selecionado. Coloque costura em todas as peças cortadas para que não haja falta de material na hora de montar a peça. Crie peças retangulares sem nenhuma dificuldade, como no caso da vista estreita e vista larga para a montagem da braguilha. Após fazer todas as modificações, você deverá preparar o seu molde para o encaixe. Em ferramenta de peça, do lado inferior direito, clique em tabela de informação de peça. Nessa tabela você verá todos os nomes das peças que você tem no seu modelo. A coluna 100 indica todas as peças que foram digitalizadas pela metade. As colunas S e FY são a indicação da quantidade de peças que você terá no seu encaixe. Por exemplo, se você tem uma peça que é 2 vezes e uma delas é espelhada, você coloca uma vez no S e uma vez no FY. No caso das calças, a frente, as costas, os bolsos são tudo 2 vezes. Com isso, você indica que é 1 e 1, tanto no S quanto no FY. No caso de uma camiseta, seria a mesma coisa para a manga, por exemplo. As próximas colunas são SC e CC. SC sem costura, CC com costura. Todas as peças indicadas sem costura são aquelas que você pode editar a costura, e aquelas com costura são as que você não pode editar a costura. Na coluna de tecido, você escolhe o tipo de tecido para cada peça. Separe as peças por tecido 1, tecido 2, forro, etc. Em tipo de tecido, você escolhe se as peças devem girar independente uma da outra ou num pacote, dependendo do tipo de tecido que você está usando. Por exemplo, um veludo. Após definir o tipo de giro, defina o giro a 180 graus. Este não permite que as peças saiam do fio ao serem encaixadas. O tipo de espelho e espelho só são utilizados caso o enfeite seja no par. Ao finalizar as modificações, clique em aceitar, salve o projeto e seu arquivo está pronto para o encaixe.